Juízes capítulo 13, é a história de Sansão. Eu não vou lê-la toda, mas eu vou ler aqui uma introdução do nascimento de Sansão. Eu vou começar aqui com o verso de número, para dar sentido, vou começar com o verso de número 12, quando Manoá se levantou e disse: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disser. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que aquele era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para se cumprir a tua palavra e te honrarmos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é com M maiúsculo, maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e se apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E ao anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, passou a encorajá-lo. Lemos até o fim do versículo 25. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite e pedimos que ela nos seja alimento, encorajamento e exortação nesta hora, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem assentar-se, meus irmãos, por favor. Os irmãos sabem que o povo de Deus foi governado de várias maneiras até que o Senhor Jesus viesse e se tornasse então a voz de Deus para todo o povo de Deus, através de toda a história, até quando ele há de voltar para buscar a sua igreja e estabelecer o seu reino. O autor de Hebreus, ao introduzir a sua carta, ele diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através de um que é o seu Filho, o qual ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e para quem e para o qual também ele fez o universo. Até que isto acontecesse, Deus falou de várias maneiras. Houve um período em que Deus governou pessoalmente o homem, até que Samuel encerra o seu ministério. Deus governou o seu povo através de uma teocracia.
Samuel era o sacerdote, ele era o profeta e ele era a voz de Deus. Houve um momento que o povo, talvez querendo ficar parecido com os outros povos, veio ter com Samuel e disse: constitua-nos um rei. Nós queremos ser governados por alguém visível e não por alguém invisível. Nós queremos alguém que saia conosco nas nossas batalhas, que guerreie as nossas guerras, que lute as nossas lutas. E mais uma vez vem um novo período em que Deus precisava ouvir o povo, atender o povo, e é constituído então o primeiro rei sobre Israel, que é Saul. Mas neste período, há um período que é chamado o período dos juízes. Um período que Deus governava através dos juízes. Tanto que este livro, chamado o livro de Juízes, ele deveria ser chamado o livro dos juízes. Juiz era o homem através do qual Deus governava a nação. Deus administrava a nação. Ele era considerado um ungido do Senhor. Este de quem nós estamos lendo o seu nascimento e começando a contar a sua história, é um daqueles que vem de forma muito especial. Todos nós, quando crianças, ouvíamos falar de Sansão. Sansão, Dalila, filmes épicos, não é? Quem é que não viu um filme, pelo menos uma vez, chamado Sansão e Dalila? Eu tinha um amigo que tinha 2 cachorros, um macho e uma fêmea. Sabe o nome do cachorro deles ou não? Pois é, falta de respeito, né? Chamava Sansão e Dalila. Mas Sansão veio debaixo de uma promessa. Quando Sansão nasce, há um anjo que vem e, como precursor, anuncia que nasceria um juiz sobre Israel com mais autoridade do que qualquer outro juiz. A palavra anjo do Senhor, se você cuidar em examinar sua Bíblia, todas as vezes aparece com A maiúsculo. Todas as vezes que anjo do Senhor aparece com A maiúsculo, há uma palavra técnica que eu vou usá-la só para lhe ajudar, se você um dia encontrá-la por aí. Isso quer dizer que é uma teofania. Isso quer dizer que é Deus se manifestando a alguém de uma forma visível. Não era um anjo comum dos miríades de anjos que estão nos céus a nosso serviço, à nossa disposição, como diz o autor de Hebreus. Uma teofania era um anjo, mas que trazia sobre ele a autoridade de Deus. Como Deus não tinha corpo, Deus se manifestava através de uma Deus, fania, aparição. Era o próprio Deus se manifestando e visitando o casal e falando pessoalmente com Manoá, dizendo: na família de vocês vai nascer um jovem, uma criança diferente. Quando isso acontecia, Deus separava esta pessoa. E esta pessoa era consagrada a um ministério chamado de Nazireu. Não é Narizeu. Narizeu é nariz grande. É Nazireu. O que é um Nazireu? O Nazireu significa alguém separado. Não cortava o cabelo, não tirava a barba, não comia qualquer tipo de comida e não bebia nenhum tipo de bebida forte. Ele era separado. Quando Sansão é prenunciado, o próprio anjo declara que ele seria separado por Deus, dizendo: ele não comerá do fruto da videira, ele não beberá vinho, ele não tomará bebida forte, ele será separado para o Senhor.
E Sansão nasce. E Sansão cresce. E Sansão descobre que sobre ele havia um dom especial de Deus. Ele não só era forte no físico, ele também tinha uma inteligência extremamente aguçada. Ele sabia criar estratégias que ninguém conseguia desvendar. Ele era destro na luta, na guerra e na batalha. E Sansão tinha tudo para ser o grande juiz de Israel, o grande herói de Deus. Mas todas as vezes que Deus levanta alguém, não importa em que geração, não importa em que cultura, não importa em que circunstâncias, sempre que Deus levanta alguém para confrontar o mal, as forças do inferno também produzem meios para tentar interromper esta pessoa. Quando você começa a estudar a vida de Jesus, você descobre que o diabo tenta, de várias maneiras, impedir que Jesus chegue até a cruz. Logo do seu nascimento, há um decreto mandando que toda criança com 2 anos para baixo sejam executadas. O diabo não queria que Jesus crescesse. E há o mistério de Deus, a revelação de Deus, o anjo de Deus aparecendo a José e a Maria, mandando que eles fujam para o Egito, para que a matança não chegue até Jesus Cristo. Quando Jesus está entrando para o ministério, batizado por João, ele vai para o deserto e ele é tentado pelo diabo. E o diabo lhe oferece o caminho mais fácil do sucesso. A palavra-chave do texto é: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. E de novo Jesus rechaça Satanás, dizendo: arreda-te de mim, Satanás. E Satanás desaparece da vida de Jesus. Mais tarde, no Getsemane, quando Jesus ora, é um dos textos mais difíceis de ser bem entendido. Quando na agonia ele começa a transpirar gotas de sangue, uma versão diz como de sangue, mas no texto mais perto do original diz gotas de sangue. Ele inclui na sua oração dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Há alguns estudiosos que entendem que essa oração de Jesus não é a oração do medo. Porque quando Jesus é confrontado para os discípulos, ou pelos discípulos, para não ir a Jerusalém, porque lá ele seria traído, julgado e morto, e os discípulos tentam impedi-lo, ele reage dizendo: foi para esta hora que eu vim. Pai, é chegada a hora. Ele sabia disto. No Getsemane, passe de mim esse cálice, de maneira nenhuma era o cálice da morte. Alguns estudiosos subentendem que aquela oração era um pedido de Jesus, dizendo: Pai, não permita que eu morra antes de chegar à cruz. Não permita que o meu coração se rompa, porque é provado cientificamente que quando alguém morre de coração rompido, de coração partido, uma das características da causa mortis é que os vasos capilares produzem vazamento de sangue.
E como esse é um assunto que já chamou a minha curiosidade, a hora não me dá direito de ir muito longe, mas eu vou dizer para vocês alguns argumentos que esse texto tem base. Quando Jesus toma a cruz e começa a carregar a sua cruz, no meio do caminho, ele não aguenta carregar a cruz. É preciso que eles chamem o sirineu, para que ele carregue a cruz. Será que Jesus, um homem de 33 anos, que tinha uma vida saudável, que nunca havia bebido, nunca havia fumado, nunca havia passado uma noite, numa noitada, numa bagunça, não aguentaria levar um pedaço de pau nas costas, sendo que os dois ladrões aguentavam? Sem dúvida nenhuma, o que Jesus não queria era morrer antes da hora. Tanto que quando crucificado foi, ele morre primeiro do que os dois ladrões. Quando os guardas vêm para quebrar-lhes as pernas, para antecipar a morte, descobrem que não precisavam quebrar as pernas de Jesus, porque ele já havia morrido, para que também se cumprisse as profecias que dizia: nenhum dos seus ossos será quebrado. Todas as vezes que Deus levanta um herói para abençoar a história e a humanidade, o diabo levanta um anti-herói. Levanta alguém para tentar tolher o caminho. E o nosso amigo Sansão, que tinha força nos músculos, força no braço, não tinha muita força nas suas emoções. Ele tinha uma certa fraqueza por aquilo que nós chamamos, na linguagem bem brasileira, por rabo de saia. Pelo menos 3 vezes nós vamos ver Sansão se misturando com quem ele não deveria se misturar. Sendo ele um nazireu, ele não podia casar-se com alguém que não fosse da sua própria fé, da sua própria história e da sua própria tradição. E ele se envolve com mulheres de outras terras, até que ele encontra uma mulher chamada Dalila. Talvez você viu essa história só no cinema, então deixa eu te ajudar a encontrar essa história. Está no capítulo 16, no versículo 4. Diz que ele afeiçoou para uma mulher do vale de Soreque, que se chamava Dalila. E ela era uma mulher astuta e liderava ou trabalhava para o príncipe dos filisteus. Esta mulher é um instrumento do diabo. Há vários instrumentos do diabo na nossa vida, que passam pela nossa vida. São sutis, são espertos, são atraentes, são belos aos nossos olhos. Alguns não têm aparência de mal, mas são instrumentos malignos para tentar tirar-nos do plano e do propósito do Senhor. E este homem, separado por Deus, preparado por Deus, profetizado por Deus, para ser o grande juiz de Israel, se encanta com aquela mulher. Mulher bonita e vaidosa faz um homem gemer sem sentir dor. Não é assim que a Melinha canta? Não é assim que a Melinha canta? E Dalila teve uma capacidade de enrolar Sansão. E ele tenta esconder o seu segredo, chamado enigma de Sansão. Até que um dia, não vou ler a história, vou provocar curiosidade para aqueles que nunca leram, ela começa a dizer: você não me ama. Porque se você me amasse,
você contaria qual é o seu segredo. Quando a mulher começa a dizer para marido, para namorado ou noivo, você não me ama, que se você me amasse, você viu aquele anel na Gaster? Aquele chuveirinho de diamantes? O que é isso para você? Nada. Será que eu valho menos do que um chuveirinho de diamante? E Dalila vai envolvendo Sansão, até que Sansão conta-lhe o seu segredo. E 3 coisas de imediato acontecem na vida deste homem, que pode acontecer na vida de qualquer um de nós, se nós não guardarmos os nossos votos feitos diante do Senhor. Todos nós que estamos aqui, 95% dos senhores e senhoras que estão aqui, um dia fizemos um voto diante de Deus. Vocês estão lembrados do que eu disse 2 domingos atrás? Porque eu continuo não indo em cinema até hoje. Porque quando eu me tornei membro dessa igreja, essa igreja tinha um item no pacto do membro para com a igreja, do qual eu assinei, que dizia, a pergunta era assim: você vai ao cinema? Se você colocasse não, estava tudo certo. Se você colocasse sim, tinha mais uma pergunta, e diz assim: vai deixar de ir? Se colocasse não, você não era recebido como membro da igreja. Você podia continuar frequentando, mas não podia ser membro da igreja. Se você fosse tornar-se membro da igreja e colocasse sim, a igreja subentendia que você ia honrar o voto que você assinou com ela. Como na minha época, 40 anos atrás, eu assinei o voto dizendo que eu não iria ao cinema. Eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que há 40 anos eu nunca mais entrei no cinema. Nunca mais. A palavra de Deus diz assim: não te precipites a fazer nenhum voto diante do Senhor, porque Deus não se agrada de votos de tolos. Quando votares alguma coisa ao Senhor, não tardes em cumpri-lo. Sansão tinha um voto. O voto dele era não misturar-se com nada que não agradasse a Deus. Mas ele deixou o pecado laçá-lo. E quando o pecado nos laça, ele produz 3 coisas, segundo o que Jesus nos diz nos evangelhos. Primeira coisa que o pecado faz, quando ele nos laça, ele nos escraviza. Jesus disse: aquele que pratica o pecado torna-se escravo do pecado. E é incrível como o pecado tem o poder de escravizar pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas saudáveis, pessoas de bom senso, de repente perdem tudo isso. O pecado vai como uma teia de aranha, fazendo um emaranhado em volta da sua vida. E como nas teias de aranha, eu não sei se vocês já viram como as aranhas têm uma habilidade para traçar fios imperceptíveis e quase que invisíveis. E às vezes as moscas que andam por ali, que mosca nada mais é do que sanduíche de aranha. É de moscas que as aranhas vivem. E a aranha começa a traçar um fio. E traça outro fio. Assim é o pecado da nossa vida. Ele vai traçando amarras. Ele vai traçando laços. Ele vai traçando armadilhas. E de repente nós, como moscas, passamos e batemos a pontinha da asa e prendemos. Prendeu a pontinha da asa no pecado.
prendeu pontinha da asa no laço do passarinheiro. A aranha já começa a pôr a mesa. Estende a toalha e diz para os aranhos: tem janta hoje. O pecado é exatamente assim. Ele não entra na nossa vida de uma vez, ele entra de repente. Ele entra com artimanhas. A serpente disse para Eva: foi assim mesmo que Deus disse? Será que você não entendeu mal? E as Escrituras dizem que um abismo começa a chamar um outro abismo. E de repente, aquele que praticou o pecado se torna escravo do pecado. Lá estava o herói, o homem que era capaz de arrebentar cordas, o homem que era capaz de abrir um leão com as próprias mãos, o homem que era capaz de incendiar um bando de raposas. Pôr fogo em rabo de raposa não é difícil, quer ver pegá-la. Conseguir pegá-la. Este homem com tanta habilidade, agora se torna um escravo. O pecado tem o poder de escravizar. Segunda coisa que o pecado faz na nossa vida, quando nós deixamos ele nos amarrar, é que o pecado cega. Sabe o que fizeram com Sansão logo depois de escravizá-lo? Esquentaram ferros ao fogo e vieram e cegaram os seus olhos. O pecado cega. Quando alguém está escravizado pelo pecado, quanto mais você fala, mais cego a pessoa fica. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que o Deus deste século cegou-lhes o entendimento, para que eles não entendam a luz do Evangelho. Essa é uma das frases mais tremendas da Bíblia. O Deus deste século cega o entendimento de quem está escravizado pelo pecado. Quantos meninos, quantos adolescentes que já caminharam conosco e de repente são atraídos por um prato de sopa de pecado do mundo. E lá na escola, ou na universidade, ou aonde, não sei onde, experimentam uma pedrinha de crack. E depois, uma cheiradinha de pó. Não leva muito tempo, os familiares ligam dizendo: pastor, o senhor poderia fazer uma visita na penitenciária? Sabem por quê? O pecado escraviza, o pecado cega. O pecado tem uma capacidade de tirar a nossa percepção de que aquilo vai destruir a nossa vida. E vai destruindo. Como um câncer não tratado ou extirpado. Ele vai comendo e criando metástases. Ele vai contaminando a vida. Perde o senso de honra, perde o senso de respeito, perde o senso de verdade, perde o senso de dignidade, começa a roubar em casa coisas. Primeiro vende roupas, depois vende os tênis, depois vende e até vende o liquidificador da mãe, ou micro-ondas da família, por causa de um pratinho de sopa de pecado.
como que um gigante pode ser destruído por uma coisa tão pequena? O pecado escraviza, o pecado cega e o pecado mata. Lá está Sansão, o herói de Deus, agora o palhaço dos filisteus. O texto sagrado diz que as pessoas passavam e zombavam dele, dizendo: onde está o grande juiz de Israel? As escrituras dizem que ele foi fazer um trabalho de burro. Assim como Luiz Lauro tinha aquelas olarias lá na nossa terra, que uma mula ficava rodando a pipa para fazer barro, para fazer tijolo. Lá naquela região tinha uma pedra de mó, uma pedra de moer o trigo. Colocaram Sansão para fazer trabalho de burro, bem feito. Quem deixa o pecado pegá-lo é burro mesmo. Quem deixa o pecado escravizá-lo é burro mesmo. Naquele processo de vida animal, Sansão começou a cair em si. E ele começou a orar. E é um texto lindo nas Escrituras, nessa história. A palavra de Deus diz assim: de repente, o cabelo de Sansão começou a crescer. E ao rodar a pedra de mó, ele descobriu que a força estava voltando. Já não era mais tão pesado. E o cabelo está crescendo. E ficou mais leve. E o cabelo está crescendo. Sansão fez uma oração dizendo: Senhor, já que eu não cumpri o teu propósito para a minha vida, permita que pelo menos eu vingue o teu nome diante destes incircuncisos. Lembra da história? Há um dia em que o Pacaembu está cheio. É o dia de uma festa pública, aquilo que o povo sempre gosta: pão e circo. Tinha cachorro quente à vontade, com tubaína. Festa de pobre, né, irmãos? Mas prometeram que apresentariam o grande palhaço de Israel, o bozo evangélico, desconvertido. E nós temos um bozo convertido. Havia o bozo que era crente e que agora era um burro, porque o pecado emburrece, torna-se a pessoa sem bom senso. E entrou Sansão, naquele estádio imenso, cego. Pediu aos seus condutores que o levasse sobre as colunas centrais que sustentavam o estádio. Sabe que nos estádios tem musiquinhas para os jogadores, tem musiquinha para o técnico. Eu acho que eles cantavam para o Sansão assim: Sansão é um bobão, Sansão é um bobão, Sansão é um burrão. Não é assim que eles cantam nos estádios? É, desse jeitinho. Sansão diz: Senhor, permita que eu limpe a honra do teu nome. Ele foi por entre as colunas que sustentavam o estádio. E ele, de novo, com a força que havia voltado. Lembra do texto? O cabelo voltou a crescer. A força começou a voltar. Ele empurrou aquelas colunas. E aquele estádio veio abaixo. Só que ele foi sepultado pelo preço do seu próprio pecado.
salário do pecado é a morte. Não tem desconto. Não tem abatimento. Não é feito em 3 pagamentos. O salário do pecado é a morte. Como que uma história que começa tão maravilhosa pode terminar tão trágica? Normalmente as histórias começam trágicas e terminam maravilhosas, não é assim? As histórias começam trágicas, não é? O sapo vira príncipe. Aqui o príncipe virou sapo. Um sapo soterrado. Porque ele deixou os laços do pecado ir lançando aos poucos a sua vida. Quando você nasceu, diz a palavra de Deus, que todos nós fomos criados com um plano eterno de Deus, pré-determinados para cada um de nós. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Deus não criou ninguém para ir para o inferno. Podem ter certeza disso, porque se você tem Bíblia, eu também tenho, e a Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. O inferno não foi feito para as criaturas de Deus, porque Deus providenciou, através de Jesus, um plano para que toda criatura fosse transformada em filhos de Deus. Assim como o anjo declarou a Manoá que havia um plano abençoado para Sansão, Deus declarou através de Jesus que há um plano eterno declarado para a sua vida. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna, não entrará em condenação, já passou da morte para a vida. A não ser que, na nossa caminhada, as amarrias do pecado, as amarras da perdição, vão nos cercando. E de repente nós vamos nos tornando presas de Satanás. Mas se quem comete pecado pode virar escravo do pecado, Jesus também declarou: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a graça de Deus começa a trabalhar na nossa vida, isso chama convicção. De repente a gente tem convicção do que a gente está fazendo está errado, que o caminho que nós andamos é torto. Isso significa espiritualmente que o nosso cabelo espiritual começou a crescer de novo, e que Deus está nos chamando de volta para sermos aquilo para o qual Ele nos criou. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Deus não nos criou para ir para o inferno. Deus não nos criou para a perdição. Deus não nos criou para a condenação. Nós somos criados para ser adoradores de Deus. E Deus nos chama, através de Jesus, de volta para a sua casa, para sermos aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Sempre há um sinal, e eu estou concluindo, sempre há um sinal na nossa vida quando as coisas não vão bem. No capítulo 16, no versículo de número 20, há um texto que diz que Sansão levanta para enfrentar os filisteus, mas ele descobre que ele não tinha mais forças. E o texto sagrado diz assim: Sansão não havia notado
que o Espírito do Senhor já havia se afastado dele. Você sabe quando você perde aquilo que nós chamamos de a graça. A Bíblia torna insípida, a oração torna-se estranha, a igreja para nós torna-se um lugar desconfortável, as coisas espirituais para nós parecem estranhas. Significa que o Espírito do Senhor está saindo. Pegue-o de volta, chame-o para trás. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, a palavra de Deus diz que Jesus os torna mais alvos do que a neve. Ainda que a sua desobediência e a sua transgressão chegue ao ponto de você estar no abismo, o braço de Deus é longo. Ele vai onde você está. E a palavra de Deus disse: quando eu estava longe, Ele me chamou. E quando eu estava perdido, eu fui por Ele, encontrado outra vez. O cabelo voltou a crescer. Talvez hoje à noite o Espírito Santo está dizendo para você: teu cabelo está voltando a crescer. Olha como é que seu cabelo está crescendo. Não é esse cabelo aqui não. É aquele outro cabelo. É o cabelo que te dá força espiritual. É aquele cabelo que te dá vida espiritual. É aquele cabelo que te dá coragem espiritual para você viver no meio da lama, mas não deixar a lama sujar os seus pés. Ficar limpo, abençoado, guardado e protegido por Deus. Se você não cuidar do pecado, Ele vai te escravizar. Se você continuar no pecado, Ele vai te cegar. Se você insistir em pecar, Ele vai te matar. Mas se você voltar para Cristo, Ele vai te perdoar. Ele vai para você de pé outra vez. E a vida nova, que é a vida da redenção, entrará de novo no seu coração. A vida que temos quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. Hoje à noite Deus nos chama de volta. Todos nós, fora de Cristo, estamos fora de casa. E Deus nos chama de volta. Volta para casa. A casa de meu pai continua tendo muitas moradas. E Ele está à porta dizendo: e bato. Se você ouvir a voz e abrir a porta, Ele entra. Hoje é um bom dia para você voltar para casa. Vamos nos pôr em pé, por favor. Vamos ficar quietinhos. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ficar em silêncio 30 segundos. Não conte não, viu? Agora, com o seu olho fechado, quantos de vocês diriam: pastor, hoje à noite eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso voltar para casa. Meu cabelo precisa voltar a crescer. Pastor, eu preciso voltar para o Senhor agora. Aí onde você estiver, levante sua mão e diga: pastor, ore por mim. Hoje, à noite. Deus te abençoe. Deixe sua mão levantada. Você pode encorajar alguém que está perto de você. E diga: eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus Cristo hoje. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de recomeçar a minha vida com Deus. Você que levantou a mão poderia vir aqui à frente agora para eu orar com você. Rápido, agora mesmo. Sai do seu lugar e vem aqui. Bem aqui à frente. Nós não estamos chamando você para arrumar um emprego, nem para melhorar a sua vida. Nós estamos chamando você para entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Começar sua vida
com o Senhor Jesus Cristo. Venha. Há 40 anos que eu prego, 40 anos que eu anuncio o Evangelho, e há 40 anos que eu acredito no poder do milagre de Deus, de fazer nova na nossa vida uma esperança nova. Essa é a especialidade de Deus. O Deus que não pode falhar, o Deus que não pode mentir, o Deus que não pode negar nenhuma das promessas que Ele fez. Podem chegar. O pessoal da galeria tem um pouquinho mais de dificuldade, a gente sempre dá um pouquinho mais de tempo, mas podem chegar. Nós estamos chegando aqui. Isso pode chegar. É um tempinho de oração. Talvez você diga, uma oração pode resolver alguma coisa, uma oração pode mudar para sempre o resto do rumo da nossa vida. Uma oração. Quando Pedro estava afundando na água, ele voltou do fundo à tona e disse, Senhor, salva-me. Uma frase de oração. E Jesus o tomou para a mão e o tirou das águas. Uma oração pode mudar o resto do rumo da história da nossa vida. Uma oração sincera, uma oração honesta, uma oração de compromisso. Hoje é dia de salvação. Tempo de salvação. Nós temos gente preparada para trabalhar com aqueles que oram pela primeira vez, mas eu vou fazer uma oração coletiva com vocês todos. Feche o seu olho, repita comigo esta oração. Senhor Jesus, nesta noite, eis-me aqui. Tu sabes quem eu sou. Tu sabes onde eu estou. E tu sabes do que eu preciso. Hoje à noite, eu quero quebrar as amarras que me escravizam. Eu quero soltar as ligaduras da desobediência. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Me comprometo, a partir de hoje, seguir-te e obedecer-te. Eu recebo no meu coração o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. E a Ele eu faço um voto de obediência para o resto da minha vida. Eu me entrego a Ti. Eu me rendo a Ti. No nome de Jesus. Amém.